195 anos depois de Dom Pedro I declarar a independência do Brasil, o nosso país vive momentos difíceis. Perdas de direitos, privatizações e desnacionalização de empresas públicas são alguns exemplos do cenário atual. O embaixador Celso Amorim, que foi ministro de Relações Exteriores de Itamar Franco e Lula e ministro da Defesa do governo Dilma, conversou no Rio de Janeiro com a repórter Adriana Maria sobre independência, privatizações e retrocessos. Independência significa soberania. Vivemos um momento muito difícil para a soberania nacional, porque não só os nossos ativos estão sendo vendidos, né? Fala-se muito em privatização, mas na verdade não é privatização, é desnacionalização na maior parte das vezes, porque por cima outros complicadores que dizem respeito também a outra área que eu tive, que foi a parte da defesa, que necessita de muitos investimentos para poder defender as nossas águas territoriais e as águas de jurisdição econômica, onde está o nosso pré-sal, inclusive, e também defender as nossas fronteiras. São extensíssimas, são mais de 16 mil quilômetros de fronteira que nós temos, e tudo isso depende de programas e, pelo que eu tenho acompanhado, o investimento tem sido muito escasso. A receita é a receita do capital financeiro, que quer, digamos assim, um mínimo de proteção da nossa, ou nenhuma proteção de preferência da nossa indústria, total facilidade para a aquisição de ativos. Não é só privatizar e desnacionalizar, mas é fazer isso de modo que fique congelado, que torne difícil, muito mais difícil, uma retomada de uma política de desenvolvimento verdadeiramente nacional. O Brasil era muito ativo no cenário internacional. O Brasil criou entidades novas que não existiam, quer dizer, nós criamos antes o IBAS e o IBAS evoluiu para os BRICS, né, que passou a ser uma força, inclusive nas reuniões do G20 de líderes. O Brasil era chamado, né, a atuar. Integração da América do Sul, né, criou-se a União Sul-Americana de Nações. Eu, hoje em dia, não vejo acontecer nada, né? Quer dizer, a política externa, nos melhores momentos, eu acho que ela cumpre tabela. E nos piores momentos, ela tem gestos desastrados, como foram essas acusações excessivas à Venezuela. Você tem que se inserir de uma maneira que não seja subordinada. Então, você trabalhar por uma, como a gente usa, um termo meio pesado, mas digamos, uma multipolaridade, o fato de que você tenha vários polos de poder, a presença dos BRICS, os países em desenvolvimento unidos, como aconteceu nas negociações do OMC, só se conseguiu que a União Europeia e os Estados Unidos concordassem em eliminar o subsídio de exportação agrícola, porque os países em desenvolvimento trabalharam juntos, e isso foi o Brasil que liderou. É fundamental que, né, nessa realidade contemporânea, que a gente trabalhe para que haja um mundo mais equilibrado, senão só vai ficar sujeito à hegemonia de um único país, à hegemonia do capital financeiro internacional. Eu acho que a gente tem que pensar, que a gente tem que recuperar, né? Não digo, quer dizer, as forças mais progressistas no Brasil, que se identificam com o desenvolvimento nacional, com a igualdade, que é uma coisa muito importante, porque isso é uma substância da nossa realidade, né? O Brasil, que é um país que tem tanta desigualdade, não só de classe, mas de raça, de gênero, etc. Então, trabalhar por isso reforça a nossa personalidade, a nossa identidade, é uma coisa que hoje em dia ficou comum de falar na política internacional, o nosso soft power, né, que é o nosso poder suave, poder brando.